vida. Quero luz no meu caminho, quero viver. Entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. Uma boa tarde a todos que nos acompanham pela internet. Nós estamos começando hoje um novo projeto. Meu nome é Jimmy Costa e nós estamos iniciando o programa No Caminho do Amor, que hoje e muitas vezes, se Deus nos permitir, será feito na modalidade contos e cantos, junto com o nosso irmão Sandro Mangueira. Estamos aqui entre amigos para servir a Jesus. Nosso coração se enche de alegria. Nosso irmão Riba, Ivan, os trabalhadores de todas as horas estão aqui conosco no quartel-general da Web Rádio Chico Xavier, emanando a luz dessa doutrina para todo o planeta através da internet. E nós viemos fazer a nossa pequena participação em tudo isso, buscando, tendo como objetivo, falar sobre Jesus. Mostrar e lembrar sempre que essa nossa doutrina tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como farol. Por isso, sempre que nos reunirmos aqui, e pedimos a Deus que seja mensalmente a nossa reunião, vamos tentar mostrar o quanto o nosso Senhor está ligado, ou enquanto essa doutrina está ligada ao nosso Salvador, trazendo histórias, passagens da vida do nosso Mestre, demonstrando o quanto ele nos ensinou. Porque Jesus, quando veio à Terra, trouxe com ele a luz ao mundo. O Verbo se fez carne para nos ensinar a amar. A passagem do Cristo pelo planeta modificou toda a humanidade. Dividiu a história em antes e depois. Aquele que é o maior de todos nunca poderá ser esquecido por nenhum de nós, porque a sua vida foi o divino ensinamento. Ele conhecia todas as ciências, era o Senhor de todas as forças, foi o Criador deste globo e era extremamente humilde. Tinha a capacidade de dominar intelectualmente os mais aprimorados que caminhassem naquela época, os mais desenvolvidos, os que estavam à frente dos batalhões ou dos meios religiosos, mas ensinava a verdade e passava adiante. O Senhor veio nos ensinar a viver, mostrar que nós podemos ser felizes, copiando os gestos que Ele tomou. Mostrar a cada criatura que está aqui na Terra que muito maior do que o acúmulo do material, muito maior do que ser bem-sucedido nessa ou naquela profissão, muito maior do que assumir os postos de liderança, é desenvolver no fundo do peito os sentimentos sublimados. Jesus é a nossa luz, o nosso modelo e guia, e nós nunca poderemos esquecer dele. Por isso estamos aqui, meus irmãos, para falar sobre Jesus, para mostrar que nos momentos difíceis da vida nós temos um exemplo a seguir, que nas durezas da caminhada terrestre nós podemos nos lembrar dele. E o nosso grande médium, Chico Xavier, com sua passagem luminosa pela Terra, nos trouxe através da psicografia inúmeras histórias que nos auxiliam muito, porque são histórias de criaturas que parecem muito conosco, que estiveram aqui, que viveram as lutas que nós vivemos, e criaturas que no momento crucial lembraram de Jesus. E isso mudou demais a existência delas todas. Eu gostaria de trazer a história de João Rigueira, descrita através da psicografia de Chico Xavier como um homem justo, um homem bom, que teve uma vida na Terra não muito longa, mas que enquanto esteve aqui honrou os seus passos. E ele relata em sua psicografia que João Rigueira chega no plano espiritual e percebe que tudo é diferente, parecendo ser melhorado. Aos olhos de João Rigueira, o plano espiritual é uma cópia melhorada da Terra. Ele percebe a vegetação abundante e bela, vê que as flores ao seu redor
além de espetaculares em beleza, com os perfumes maravilhosos, emanam luz. João sente-se bem porque não sente mais as dores de quando estava no plano carnal. Ao despertar no plano espiritual, João Rigueira sente-se como se estivesse em um paraíso. Ao acordar na verdadeira vida, João Rigueira sente a verdadeira paz. E caminha por uma rua estreita, por um espaço entre a vegetação, e vê vir mais adiante uma criatura que emanava luz. Ao aproximar-se mais, João Rigueira percebe que conhece aquele indivíduo, que os traços fisionômicos dele são familiares, sente grande felicidade em estar diante daquela criatura. E diz, quando ele aproxima-se mais ainda, João Rigueiro diz: amigo, sinto imensa alegria em estar diante de ti. Percebo que nos conhecemos, apesar de não lembrar teu nome. Sinto por ti verdadeiro afeto. Lembra-me, diz-me, de onde nos conhecemos? E aquele que aproximou-se de João Rigueira no plano espiritual responde: João, nós estivemos por muito tempo juntos. Na tua caminhada na terra, eu estive sempre por perto. Busquei te orientar da melhor forma possível, busquei te intuir, respeitando o teu livre-arbítrio. Quando tu adormecias no corpo carnal e te libertavas parcialmente, nós nos reuníamos, João. Eu tentava levar para ti ideias sublimadas, pensamentos elevados. Somos amigos, João. Alguns na terra chamam-me espírito guia, outros chamam-me anjo da guarda. Eu te digo, somos amigos de muitas vidas, de velhas passagens. Então João Rigueira fica exultante, porque além de despertar no plano espiritual, em um local muito agradável, ele encontra, é recebido por uma criatura amada. E alegre como se sentia, vem também no seu coração a necessidade do trabalho. Porque João já tinha consciência de que o espírito evolui através do trabalho do dia a dia, da luta. E ele diz, aquele guia, diz-me qual a minha função aqui. O que devo fazer para seguir adiante, para avançar? Eu tenho sede de Jesus. O que devo fazer para me aproximar dele? E o seu guia espiritual diz a ele: João, é verdade, tu precisas do trabalho, tu tens uma grande missão, só que a tua missão não será aqui. A tua missão é no meio dos homens. E aí João Rigueira toma um choque, como que um balde de água fria, e questiona: mas eu cheguei agora? Acaso já vou ter que renascer? Eu acabo de despertar por aqui. Deixai-me trabalhar nesse lugar de luz. A terra é cheia de conflitos, de doenças, de problemas sem fim. Deixai-me ficar mais um pouco. E o seu guia, de forma firme e amorosa, diz a ele: João, não foges ao trabalho. Não te esquivas da missão. Tu irás apoiar no meio dos homens um grupo de 5 irmãos que se reuniram para estudar a doutrina espírita. E esse grupo de estudo é uma semente bendita que florescerá em uma futura casa espírita, que irá receber inúmeros corações necessitados. Tu irás orientá-los, João. Irás para o meio deles. Então João Rigueiro usa o argumento que a maioria de nós usa quando a missão nos bate à porta. Porque ele diz ao seu guia: eu não estou pronto. Buscai alguém mais evoluído, alguém mais preparado que eu. E o seu guia o diz: não fuja à missão. Tu precisas voltar à terra. Acaso esqueceste de Rosalva? E quando ele diz esse nome, João Rigueira cai em pranto. Porque como esquecer Rosalva? Como esquecer a sua pequena filha, que ele tanto amava? João Rigueira começa a lembrar da sua existência na terra.
Lembra-se de quando Rosalva ainda é muito criancinha, João foi abandonado por sua esposa, que fugiu para viver aventuras inconfessáveis. Lembra-se que desejou João Rigueira naquela época tirar a própria vida e que só não o fez porque Rosalva precisava dele. Então João decide viver para cuidar daquela criança, para ser o pai e a mãe daquela menina. Como esquecer dela? Se ela era o que prendia o coração de João Rigueira à terra. E diante dessas palavras, o seu guia espiritual, percebendo que tocou o coração de João Rigueira, continua: tu irás orientar o grupo de estudos e nas horas vagas tu irás ajudar a tua filha. A tua missão é no meio dos homens, João. E lembrando-se de Rosalva, João aceita voltar, vir até o planeta, ao meio dos homens, auxiliar aquele grupo. E quando ele vem a primeira vez, o grupo está reunido para a primeira reunião de estudos. Era a casa de um conhecido e respeitado advogado, o Dr. Rigueira. Aquele advogado, sua esposa e mais 3 pessoas amigas. Eles leem sobre o Evangelho, leem algumas literaturas espíritas, e após orações eles se concentram, e através da mediunidade de uma daquelas criaturas, João Rigueira se apresenta como um trabalhador que irá estar sempre por perto, que irá estar sempre servindo, que irá orientá-los, auxiliá-los, que será incansável no caminho do bem, e diz a eles: vocês não estarão sozinhos. E assim João Rigueiro faz. Começa a auxiliar aquelas 5 criaturas, a aplicar-lhes passes calmantes, auxiliar o Dr. Rigueira nas lutas do seu trabalho, a sua esposa nas lutas do lar, os demais junto às suas famílias. Mas João nunca esqueceu, porque quando estava próximo a desencarnar, percebendo que chegava o seu fim na terra, ele entrega sua filha Rosalva a um amigo dileto, para que a pequena seja levada a um orfanato. Então, nas horas vagas, quando ele não estava auxiliando aquele grupo de estudos, João Rigueira ia até o orfanato, acompanhar a Rosalva de perto. E como doía naquele coração, meus irmãos. Como era difícil para aquele pai não poder abraçá-la de novo. João Rigueira sente as dores mais profundas, porque ele tenta com todas as forças intuir as cuidadoras para terem mais afeto com sua filha Rosalva. Mas era tudo muito difícil, eram poucas trabalhadoras, muitas crianças. Com imensa dor, João Rigueira percebe que a sua filha era um número a mais naquela instituição. Como lhe doía perceber a pequena chorando à noite, com saudade dos pais, sem poder colocá-la nos braços, sem poder afagá-la, acalentar o seu sono. O coração de João Rigueira ia aos pedaços. E mesmo vivendo a dor e a dificuldade, ele nunca faltou ao compromisso junto ao grupo de estudos. Ele nunca faltou ao trabalho junto àquele grupo. Era incansável. Nas reuniões, João Rigueira trazia mensagens de luz, de força, de perseverança. Era o trabalhador de todas as horas. Aquele grupo começa a criar grande vínculo com João Rigueira. Chamavam-o de irmão João. Diziam: o irmão João é o nosso irmão da caridade, é o nosso irmão do amor, o nosso mensageiro de luz. E os anos foram se passando. João Rigueira acompanha aquele grupo, a família daquelas pessoas que lá estão, tentando ajudar a todos. E nas horas de descanso acompanha a sua filhinha Rosalva. Todas as dores que a menina vive no orfanato. Todas as dificuldades da criança que esperava a mãe voltar, todas as noites, e que ia dormir percebendo que naquela noite ela continuava sozinha. Do plano espiritual, João Rigueira acompanhava tudo com o coração em pedaços.
Os anos foram se passando e aquela menina agora iria completar 14 anos de idade. Já não era mais possível continuar naquela instituição. Então ela foi levada para trabalhar na casa de pessoas muito ricas. E João Rigueira acompanha sua filha de perto e vê os problemas daquela menina só aumentarem. Porque quando ela chega naquele lar, o primogênito daquela família começa a circundar a sua filha, a persegui-la, como uma fera perseguindo a presa, cheio de lasciva, de pensamentos equivocados. E do plano espiritual, João Rigueira vê todas as emanações mentais daquele jovem rapaz. Ele tenta intuir os demais da família para que protejam a sua filha. Era muito difícil a sintonia naquele lar, ninguém tinha o hábito da oração. Ele tenta proteger a sua filha com todas as forças e volta ao trabalho, incansável, sempre junto àquele grupo, sempre auxiliando aquelas pessoas, fortalecendo os vínculos, os laços, aproximando-se cada vez mais de cada um deles. Os anos seguem rolando, João acompanha a perseguição à sua filha aumentar cada vez mais. Aquele jovem rapaz, por não ter sucesso em suas investidas, torna-se mais agressivo, acusador. Sua filha se vê sem saída, e depois de alguns anos de dificuldade, João Rigueira decide que já não há mais como ela continuar ali. Então ele aproxima-se de sua filha e a intui, para que ela procure outro lugar para viver e trabalhar, que aquele lugar não é mais para ela. E aquela menina imagina que os pensamentos vêm de sua própria mente. Levanta-se dali decidida, abre a porta daquela casa e sai caminhando pela rua, como que andando a esmo, achando que estava escolhendo uma casa qualquer. Ela ia teleguiada pelo seu pai do plano espiritual. João Rigueira a intui e a encaminha à casa daquele advogado. Ele leva a sua filha dileta, a sua filha do coração, aonde está aquele grupo espírita. Afinal de contas, meus irmãos, há tempos que eles liam e estudavam sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Afinal de contas, eles eram espíritas. Como não auxiliar uma moça desesperada? Mesmo que o grupo não soubesse que aquela era a filha do benfeitor espiritual, como não ajudar o próximo, se há tanto tempo eles decidiram compreender Jesus? Então aquela menina toca a campainha da casa daquele ilustre advogado. O horário era muito próximo à hora em que eles se reuniam para o estudo. E 3 dos que estavam lá na mesa estudando levantam-se para atender a porta, um tanto quanto aborrecidos. Ora, era hora de estudar o Evangelho, e as pessoas tocando a campainha, incomodando. Então eles vão, abrem a porta e diante deles uma moça com um semblante precocemente envelhecido. Então aquela moça, intuída por seu pai, João Rigueira, do plano espiritual, começa a falar aos 3 que lá estão: auxilia-me, por caridade. Dai-me a chance de trabalhar, dai-me uma chance para que eu possa mostrar o meu valor há alguns dias, mas abre as portas para mim. Eu não posso voltar para o lugar onde estava. Auxilia-me em nome de Jesus. Então o advogado, proprietário daquela casa, responde a ela: eu não preciso de funcionário nenhum. A esposa dele, que também estava lá, de forma um tanto quanto ríspida, diz: procurai na esquina. Ouvi dizer que estão precisando de cozinheira por lá. E uma terceira mulher, tentando livrar-se do problema mais rápido, tira da bolsa 20 cruzeiros e entrega à filha de João Rigueira. Então eles batem-lhe a porta. E aquela moça ainda escuta os comentários, porque um deles diz: Deus nos livre de moça que se oferece.
E o outro ainda comenta, deve ser alguma perdida pelo meio da rua. A filha de João Rigueira chora copiosamente. João, do plano espiritual, também não consegue segurar as lágrimas. Aquelas 3 pessoas saem da porta e sentam-se à mesa para estudar sobre o espiritismo. Abrem o livro e caem na parte da caridade, da piedade, da compreensão quanto às dores do próximo. Eles leem aquele trecho e falam brilhantemente sobre o assunto. E depois de falar sobre a necessidade de auxiliar os desesperados, eles se concentram para esperar a mensagem do irmão João, que estava sempre com eles. E não demora muito para que João Rigueira se apresente ao trabalho, naquela reunião, naquele momento. Só que dessa vez, ele estava diferente. Depois de tantos anos, o irmão João falava pouco e parecia trazer grande tristeza nas palavras. E o advogado, dono daquela casa, o questiona, mas tu, irmão João, triste? Tu és a nossa base? Tu nos traz mensagens de luz? O que está acontecendo? O que tu tens? E João Rigueira, utilizando-se da ferramenta mediúnica de uma daquelas senhoras, antes de responder àquele grupo de estudos, lembra-se do seu guia espiritual, que o enviou à missão. Pensa um pouco mais e lembra-se de Jesus de Nazaré, de tudo que ele passou na terra, da ingratidão, do Calvário. Então, diante daqueles que bateram a porta no rosto de sua filha, João Rigueira responde: nada demais, meus irmãos, nada demais. Sigamos trabalhando em nome de Jesus. Porque a proposta é de um amor que não espera nada em troca. João Rigueira levava o amor pelo amor, e quando as criaturas não compreenderem o trabalho ou o benefício que estão recebendo, sejamos nós como Jesus foi, que levava os ensinamentos amorosos, que levava os gestos de luz e compreendia a pequenez dos que se mostravam ingratos. O projeto de Jesus é de um amor que não espera nada em troca. E nós abraçamos esse projeto também esperando que venha o auxílio do mais alto e nada mais. E dentro desse projeto, o nosso irmão Sandro abrilhanta a nossa caminhada com a grandeza da arte, meu irmão. Pois é, então depois de um quadro tão bonito, né, depois da história do advogado, e principalmente de João Rigueira, desse irmão uma história tão bonita, tão rica, basta uma canção que significa bem o que você contou nesse canto aí, né? Nesse conto, digo melhor. É a canção Súplica a Jesus, que é do Grupo AME de Fortaleza. É a nossa busca diária, né? Para aliviar um pouco
corações. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, e ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. É emocionante, viu, meu irmão? É emocionante. Boa, muito bela. Muito bonito e toca o coração. É emocionante de acompanhar. E é interessante porque na caminhada junto com Jesus, quando a gente busca também o Espiritismo, né, para suportar as dores da vida, a gente começa a ver as provações da vida por um outro ponto de vista. E isso acalma muito o nosso coração. Não é que a gente seja algo ou alguém especial, ou que estejamos acima das dores da vida, enfim, não somos criaturas melhor do que ninguém, mas o Espiritismo nos auxilia muito a tirar do coração a revolta diante das lutas. Porque observando os ensinamentos de Jesus e observando o que essa doutrina nos traz, nós temos plena consciência de que nada acontece por acaso. Que nós somos ferramentas na construção de um mundo melhor e que, às vezes, participar da construção do Evangelho traz também as dores, as lutas da vida e as dificuldades. Mas nós temos o compromisso de seguir adiante. Mesmo que nos sintamos cansados, por muitas vezes acharmos que é carga demais, tenhamos plena consciência de que não estamos sozinhos, que o Senhor é conosco. Mesmo que tudo ao nosso redor seja ingratidão, tenhamos plena consciência que o compromisso é entre nós e o Criador. Porque já a época de Jesus nos traz a psicografia espírita, o apóstolo Pedro, depois de 20 dias no meio do povo, dando tudo o que tinha aos necessitados, entregando às criaturas que sofriam, túnicas, mantas, ungüentos, trigo, peixe, moedas. Tudo que chegava na casa do caminho, Pedro distribuía. Além de lavar a ferida dos doentes, de auxiliar os loucos. E durante esses 20 dias seguidos, ele no meio do povo fazendo esse trabalho, sabe o que ele ouvia? Ingratidão, acusações. Quando as moedas acabavam, não faltava quem dissesse que ele era ladrão, que estava levando para si as doações que tinham chegado até lá. Quando as mantas, as túnicas não eram o bastante para todos os necessitados, não faltava quem dissesse, claro que não, porque tu levaste para ti o que tinha. E o apóstolo foi cansando de tudo aquilo, achando que era difícil demais. Viver pelo amor e encontrar sempre a ingratidão. Depois de 20 dias, Pedro precisou de um momento sozinho. Então ele se retira de lá e vai até a beira do mar da Galileia, observar aquela beleza imensa da natureza. Senta-se sozinho e começa a refletir. Começa a sentir imensas saudades da época que Jesus esteve ao lado dele, de quando ele pôde andar junto ao nosso Mestre.
pensa consigo mesmo, será que vale a pena? Eu estou longe de minha família, todo o meu tempo é voltado aos sofredores, eu trabalho em nome do amor, e tudo o que recebo é ingratidão e acusações. E o velho apóstolo entra em oração, para tentar sintonizar mais uma vez com Jesus. E depois de orar, Pedro percebe que não estava mais sozinho. Começa a sentir uma energia que acalenta o seu peito. Ele abre os olhos, olha à sua direita, e lá estava Jesus, ainda mais belo do que quando caminhou pela terra, emanando ainda mais amor e mais luz. O mestre é quem inicia o diálogo e diz a ele: Pedro, o que tu fazes? E o velho apóstolo, um tanto quanto triste, diz a Jesus: Senhor, penso, mestre, penso. E Jesus o questiona: estás triste, Pedro? E o velho apóstolo desaba, e em lágrimas diz: Senhor, eles me chamam de ladrão. E Jesus o responde: mas Pedro, se a tua consciência não te acusa, por que estás triste? E Pedro diz: Senhor, damos tudo o que temos, mestre. Em nome do amor, entregamos aos necessitados mantas, túnicas, peixes, ungüentos, moedas. Mestre, eles nos acusam constantemente, lançam o nosso nome na lama. Alguns são beneficiados e logo adiante lançam sobre nós boatos e mentiras. Eles não dizem obrigado, mestre. São ingratos. Será que vale a pena? E Jesus reforça o questionamento. E diz: Pedro, o que tu desse a eles? E o velho apóstolo repete: Senhor, nós demos a eles moedas, túnicas, mantas, peixes, trigo, unguento. E Jesus o questiona: Pedro, quem te deu as moedas? Joana de Cusa, Senhor, que não te esquece os necessitados, que depois que te conheceu também não esqueceu de nós. Joana de Cusa, o intendente de Antipas. E quem te deu as mantas, Pedro? Carpo, Senhor, o curtidor de couros, que também lembra-se dos desgraçados. E os ungüentos, Pedro? Quem te deu os ungüentos? Zebedeu, Senhor, que o fabrica em sua própria casa. Pedro, e o trigo? Quem te deu o trigo? Zaqueu, mestre, que depois de te conhecer, utiliza da seara para alimentar os esfomeados. E os peixes, Pedro? Quem te deu? Vieram de nossa pesca, Senhor. E então, Pedro? E o velho apóstolo diz: Senhor, o que eu devo entender? E Jesus o responde. E diz a ele: tudo que chega às nossas mãos é permitido pelo Criador. A nossa parte, Pedro, é distribuir a eles, os necessitados, um pouco mais de paz, um pouco mais de amor. Façamos a nossa parte. Tu dizes trabalhar em nome do amor? O amor não espera nada em troca. O amor não relaciona calúnias e acusações. Façamos a nossa parte. E o convite se estende a todos nós, meus irmãos. Façamos a nossa parte na nossa caminhada da evolução. Deixemos que tudo que chegou até nossas mãos, por misericórdia divina, através da luz bendita, o que o Senhor nos permite ter,
seja inteligência, condições financeiras, capacidade de fazer o bem. Permitamos que isso chegue aos necessitados de luz. Tenhamos a iniciativa de auxiliar sempre, sem esperar nada em troca. Para uma tarde como essa, nós esperemos algo em troca, meu irmão. Uma música, algo para nos sintonizar ainda mais com o nosso Salvador. E quando a gente fala em ajudar, a gente fala em contribuir de alguma maneira na nossa caminhada, né? Certa vez eu vi um palestrante dizendo que a gente espera que a gente possa dar maravilhosas palestras, que a gente espera psicografar livros maravilhosos, espera gravar CDs, e ele mostrando que, na verdade, poucos farão isso, né? Na verdade, você precisa ser espírita, você precisa fazer o bem dentro de casa, no seu trabalho, com sua esposa, com seu esposo. Esse, sim, é o grande papel. E poucos vão ter o papel de divulgar com essa capacidade tão grande, como tem de fazer grandes palestras, tal como eu sei que você faz, mas que poucos têm, na verdade, o trabalho é para todos. Então, se a gente for imaginar apenas esse grande trabalho, realmente não vai acontecer, né? Mas tem uma canção que eu gosto muito que fala disso, que quando a gente sempre que a gente ajuda, a gente fica também com um pouco para a gente, né? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dado o pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Para que a gente possa deixar um pouquinho de perfume onde a gente passa, né, Jimmy? É importante. Esse é o objetivo. Muito importante, meu irmão, muito importante. O perfume do amor e da caridade. Quando a gente fala sobre Jesus, não há como não falar sobre perdão. O Senhor, entre tantos ensinamentos, veio nos mostrar que o perdão é aquela alavanca moral que vai nos erguer. Porque em um mundo de conflitos e dificuldades, sempre haverão agressões. E é importante que a gente não fique algemado àquela dor e que a gente não fique revezando a posição entre vítima e agressor. Que a gente possa quebrar essa corrente. E o perdão é a força que quebra velhas correntes, inimizades de muitas vidas. Às vezes, a misericórdia divina coloca velhos inimigos em um lar, como esposo e esposa, como pai, filho, mãe, filha, seja como for. E todos os dias, algumas vezes até sem perceber, nós estamos aprendendo a perdoar. Jesus jamais nos ensinou sobre vingança, vindita. O Mestre nos ensinava a ter uma vida mais leve, uma vida mais espiritual. E passa pelo perdão a nossa ascensão em espírito. O apóstolo Tiago foi arrastado do meio de sua casa, pelos soldados do Sinédrio, no meio do povo. No sol a pino do meio-dia ele foi algemado, as suas vestes foram rasgadas,
Não faltou quem lhe batesse no rosto e quem lhe cuspisse a face. A multidão gritava: morte, morte ao traidor. Ele era arrastado e Tiago se entregava mansamente. A certa distância, o apóstolo Pedro observava tudo o que estava acontecendo. Viu o seu irmão de fé ser arrastado até o local em que Estevão foi apedrejado. Viu as pessoas comemorarem aquele espetáculo dantesco. Viu o carrasco fazer o seu irmão de fé perecer pela espada. E em desespero, Pedro viu o povo apedrejar os restos mortais de Tiago. No coração do apóstolo Pedro começa a crescer a necessidade da vingança. Ele pensa consigo mesmo: como eles podem fazer isso se nós trabalhamos pelo amor? Como pode isso acontecer se nós servimos a Deus? Pedro volta para sua casa humilde e a noite já vinha chegando. E cheio de revolta, como de costume, aquele velho apóstolo entra em oração para tentar se reequilibrar, nos ensinando também a viver, porque a oração é o remédio bendito para os momentos difíceis. Pedro pensa consigo mesmo o que Jesus faria se estivesse ainda aqui conosco. Já se passavam 11 anos da crucificação. Então, enquanto ele ora e pensa em Jesus, o Mestre vem. Ele abre os olhos e o nosso Salvador está diante dele, aproximando-se ainda mais. Então Pedro diz: Senhor, o nosso sangue verte pelo chão em homicídio impune. Somos esmagados como os vermes do mundo, Senhor. Como isso pode acontecer? O que aconteceu hoje, mestre? Onde estará a justiça? E Jesus o diz: Pedro, não te ensinei que aquele que quiser seguir-me, tome sua cruz e venha? E quase em revolta, o apóstolo Pedro responde: Senhor, eu não tenho medo do madeiro. Clamo pelo castigo dos maus, Senhor. Peço ao Pai que os perseguidores sejam punidos. O que acontecerá com Amós, que vibra toda vez que um dos nossos é morto, que busca enriquecer apontando aonde estamos reunidos, trocando nossas vidas por moedas, Senhor? O que acontecerá com ele? E Jesus o responde: Pedro, tira do teu coração a vingança. Amós viverá. E Pedro diz: Senhor, e o que acontecerá com Joachim, aquele que aponta os lugares em que estamos reunidos em oração, aquele que tem prazer em participar como carrasco nas execuções, que verte o nosso sangue pelo chão, que busca também enriquecer, eliminando-nos? O que acontecerá com ele? E Jesus o responde: Pedro, esqueçamos Joachim em oração. Joachim viverá. E o apóstolo diz: Senhor, e o rei Herodes? O rei terrível que finge não saber que nós servimos a Deus. Que castigo espera por ele, mestre? E Jesus o diz: Pedro, perdoa a todos eles. Herodes viverá. E para todas as criaturas que caem no abismo moral, a vida trará mais adiante o remorso. E o remorso lhes trará tanto fel, que eles viverão imensas dores, enfrentando as terríveis sentenças lavradas por eles mesmos. Eles viverão, Pedro. E a vida lhes mostrará que aquele que fere pela espada perecerá. Perdoa-os. Perdoa a todos eles. Eles vão viver. Esse ensinamento
transcende o tempo, meus irmãos, e chega aos nossos corações. A necessidade do perdão incondicional. Porque o perdão fará para nós grande bem. Nós não temos estrutura para suportar o rancor. A nossa estrutura física não suporta guardar mágoa. Jesus nos convidava para eliminarmos tudo isso do coração, não é para sermos bonitinhos, bonzinhos. Olha que maravilha, ele é espírita. Ele nos dizia, vem ser feliz, meu filho, vivendo a tua natureza primordial. Não odeia, porque tu não és ódio, tu és luz e amor. O ensinamento transcende muito o orgulho e a vaidade ferida. O perdão é uma ferramenta de saúde, é um convite a vivermos melhor. Sigamos perdoando, faz parte da nossa evolução. Sigamos a Jesus, esquecendo as ofensas, perdoando um pouco mais. É ou não é, meu irmão Sandro? É verdade, o perdão realmente faz parte da nossa vida, né? E tem uma canção que fala do encontro que temos que ter com Jesus. A canção chama-se Aos Pés do Monte, da dupla mineira Tim Vanessa, letra de Gladson Pinheiro. Essa música diz mais ou menos o seguinte: um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda e conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encanto, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Lindo demais. E caminhando para o término do nosso programa, meus irmãos, mas seguindo na linha do perdão ensinado por Jesus, a gente queria contar uma última passagem que reflete muito isso. Na alegria dos que aprendem a perdoar. E nas voltas que essa vida dá, meus irmãos. Porque quando o Senhor estava pela terra, eles arrastaram no meio do povo uma mulher. E gritavam, morte à adúltera. Alguns deles traziam pedras na mão, um olhar acelvajado, prontos para executar a sentença de morte. Prontos para apedrejar aquela mulher até o fim. É muito semelhante com o que acontece hoje. Só que agora as pedras são virtuais, lançando sentenças sobre a vida do próximo. As criaturas se debatem nos julgamentos antecipados, esquecendo de que cada um carrega sua cruz, esquecendo-se também de que todos nós estamos de pé por acréscimo de misericórdia divina. As criaturas estavam prontas para executá-la.
Só que lá também estava Jesus. E os ensinamentos de Jesus às vezes vão de encontro aos costumes, aos hábitos. Às vezes as pessoas acham muito estranho você seguir o Mestre. Quando você recebe uma ofensa e não reage, muita gente acha aquilo estranho e acha até que é covardia. E a decisão de Jesus em não condenar aquela mulher, mas também não aprovar a sua queda moral, chocou aquelas pessoas que estavam lá. O Senhor, ao invés de corroborar com o apedrejamento, chama aquelas criaturas à reflexão, porque muitos dos que estavam com as pedras na mão cometiam o mesmo crime e não estavam sendo executados. E onde estaria o adúltero naquele contexto? Porque ninguém adultera sozinho. Porque só ela foi arrastada até lá. Depois de passar daquele momento em que aquela mulher não é morta, alguns apóstolos questionaram a Jesus como perdoar uma mulher desse tipo. As pessoas da comunidade acharam tudo aquilo um grande absurdo. A noite chegou, acalmando os ânimos. Parecia que tudo tinha passado. Mas aquela mulher que escapou da morte foi até Jesus. Como está descrito na psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Ela chega diante do nosso Mestre e questiona-o, fala para ele, melhor dizendo, perdoa-me por tirar a tua paz. E Jesus a responde, a paz é um atributo dos que cumprem o dever com um pai. Eu quero te ouvir. Então aquela mulher fala e diz a ele, eu resisti muito antes da queda moral. A presa rondeou o meu lar, circulando. O predador me buscava, circulando a presa invigilante. Eu resisti por muito tempo. O meu marido, após as novidades conjugais, voltou às noites alegres. Eu tinha sede de afeto. E querendo beber a água pura do amor, chafurdei na lama do pecado. E então a grande tragédia. Agora eu não tenho mais lar, as pessoas não me aceitam na comunidade, eu vim te pedir o norte. E Jesus, que era a justiça mais perfeita, a criatura mais pura que já esteve nesse mundo, e envolve aquela mulher com toda ternura e amor, e diz a ela, toda criatura que ergue-se após a queda moral, recebe o auxílio do mais alto. Utiliza do teu arrependimento para reconstruir tua existência. Os equívocos do teu marido, os devaneios que ele pratica, não justificam a tua queda. A sociedade tem a memória muito boa para guardar os equívocos do próximo e esquece rapidamente dos benefícios e das virtudes que cada um tem. Reconstrói a tua vida no amor. Direciona o teu sentimento para os que não têm mais ninguém. Utiliza o teu arrependimento para reconstruir tua existência. E aquela mulher diz, eu não tenho para onde ir. Deixai-me então ficar contigo. E Jesus a responde. As aves dos céus têm seus ninhos, as feras têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde se agasalhar. E caminha rumo ao infinito sob a abóbada de estrelas. Segue adiante. Eu estarei sempre contigo, iluminando os teus passos. E aquela mulher sai dali e reconstrói sua vida. Como ela não era aceita em lugar nenhum, ela vai aonde estavam os desgraçados, os velhos abandonados, os leprosos, e começa a tratar os doentes, começa a entregar a sua vida e seu amor à escória da humanidade. E passados 11 anos daquele encontro,
Ela vai ser vista na cidade de Tiro, numa casa simples, que tinha as portas sempre abertas, para os peregrinos cansados e para os doentes que não tinham ninguém por eles. E lá dentro aquela mulher, lavando feridas de doentes, dando remédio a necessitados, recebendo as criaturas sem teto, 11 anos após aquele encontro. Mas numa tarde em especial, mãos caridosas trazem até aquela casa uma criatura carregada, quase morta, deformada pelas feridas, com um rosto todo coberto de chagas, já sem visão, desacordado. E aquela mulher acolhe aquele doente em uma esteira como fazia com todos os outros. Lava suas feridas com ungüentos medicamentosos, dá a ele chás, remédios, e aquele doente desperta. E quando ele desperta, ela faz como fazia com todos os outros. Ela fala sobre Jesus, sobre o homem que passou na terra e era todo amor. Só que aquele doente era diferente, porque ele questiona ela: acaso tu conheceu esse homem? Para saber se isso é verdade? Tu te referes ao carpinteiro galileu que foi crucificado? Tu o conheceus de perto? E ela diz: eu o conheci. Ele salvou a minha vida. Ele era todo amor. E aquele doente respira fundo e diz: eu também estive próximo a ele, só que não soube aproveitar o momento. Eu me afastei amargurado. Em verdade, eu o odiei. E aquela mulher questiona: mas como pode? Ele era todo amor, o que ele te fez para tu ter ódio? E aquele doente responde: ele perdoou minha mulher, que adulterou contra mim, e a mim ele não deu uma palavra de conforto. Eu me afastei amargurado, ganhei o mundo e o ódio tomava conta do meu coração. Os anos foram se passando e a verdade foi me tomando a mente. Eu comecei a refletir e percebi que eu expus a minha mulher a tanto sofrimento que ela beirou a loucura. Percebi que o meu vício, a minha prostituição, os meus desequilíbrios fizeram com que o meu lar desmoronasse. Eu percebi que trouxe para mim mesmo a maior de todas as desgraças. E eu percebi que ainda a amava. Então eu comecei a procurá-la, busquei a ela em várias cidades, mas acho que não mereço mais estar ao lado dela, porque eu não a encontrei. Adoeci, perdi a visão, e aqui estou, esperando a morte. E aquela mulher reconheceu. Era o seu ex-marido. Então, sem dizer quem era, aquela que servia a Jesus, lembrando-se de toda a trajetória de sua vida, da fome, do frio, das lutas, da reconstrução de sua existência e do seu coração, e lembrando-se de Jesus de Nazaré, aquela mulher toca suavemente na mão daquele que foi seu marido e diz a ele: utiliza do teu arrependimento para reconstruir a tua vida. Toda criatura que cai ao levantar-se recebe o auxílio do mais alto. Descansa, eu velarei teu sono. Acalma o teu coração, porque nós dois já encontramos a Jesus. Encontrar Jesus é muito mais do que abraçar uma bandeira religiosa, meus irmãos. Encontrar ao Senhor é exercitar um amor e um perdão incondicional.
exercício justo, digno e totalmente possível, desde que nós tenhamos verdadeira vontade de trazê-lo ao nosso coração. Caminhamos para o fim desse programa, com um coração em imenso agradecimento por tudo que aconteceu aqui hoje, e suplicando a Jesus que nós possamos continuar, e nada melhor do que terminar com um pouco mais dessa luminosa ferramenta chamada música. Então, Sandro, encerra pra gente, por favor, meu irmão. Vamos lá, eu acho que para terminar bem essa tarde e noite, né, tem uma canção que tem tudo a ver com o momento. Você falou aí das passagens de Jesus durante sua vida, sua passagem pela terra, principalmente a passagem do perdão à mulher adúltera. Então a gente poderia falar de Jesus e falar de Jesus através de Chico Xavier. Então é uma canção que muitas pessoas não sabem, mas essa canção é a psicografia de Chico Xavier através do Espírito Emmanuel, e Roberto Carlos a gravou, né? Então acho que essa música diz muito para que nós possamos encerrar realmente com chave de ouro esse primeiro programa. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu, tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. Assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo pra seguir. Eu sei que um dia ele vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou, colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero viver, entender que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender.